Deus alerta os homens que abandonem o pecado. Veja o que ele diz a Ló, aqui no verso 15. Os anjos do Senhor dizem então: levante, Ló, levante para que não pereça junto com o castigo da cidade. O Senhor vai destruir a cidade. O Senhor está pronto a destruir a cidade, mas Ele traz alertas. Ele comunica antes. Ele chama os homens a se arrependerem. Ele diz: saiam, arrependam-se, abandonem o pecado, ou serão destruídos, ou o juízo os alcançará junto com todos os demais pecadores. Esse alerta de Deus, irmãos, é a bondade de Deus exercitada. Se Deus não fosse um Deus cheio de misericórdia, Ele não alertaria, Ele não traria advertências sobre o pecado, Ele não chamaria o homem ao arrependimento. Deus é misericordioso em alertar. A bondade dele transparece no meio de passagens como essa, onde Deus manifesta a multidão de advertências aos homens em toda parte. Quantas e quantas milhares e milhares e milhões de vezes os homens já foram advertidos pelo Evangelho. Quantas vezes pastores no mundo inteiro têm chamado homens a se arrependerem, a abandonarem o pecado, a darem ouvidos à voz de Deus, e não dão. Mas todas as vezes, irmãos, que as advertências são anunciadas, seja do púlpito da igreja, seja por meio de uma conversa, a bondade de Deus está sendo exercitada. Deus está esperando. Deus é longânimo. Ao advertir, Ele espera, Ele dá mais uma chance. Ele aguarda o pecador para que ele se arrependa. Os alertas são importantes, meus irmãos. A bondade de Deus aparece, mas os alertas de Deus são importantes aqui. Também se manifesta esta bondade de Deus na sua longanimidade em esperar muito, mas muito, muito, para exercer o seu juízo, a sua ira contra o pecado. Como eu disse a vocês, Sodoma não estava sendo destruída porque estava começando a pecar. A ira estava vindo sobre eles porque o cálice transbordou. Aquela foi a gota d'água. E Deus agora veio para destruir. Perceba, antes mesmo de Deus enviar os anjos, Ele já havia dito a Abraão que ia destruir Sodoma. Antes que os homens da cidade desejassem sexualmente os anjos, Deus já havia dito: vou destruir a cidade. Aquele pecado foi apenas mais um pecado, irmãos. Foi mais uma audácia do diabo, do coração caído dos homens. Não foi o primeiro. O Senhor já havia sido longânimo com Sodoma por muito tempo.